tijolo cerâmico? Um tijolo cerâmico é um componente com características argilosas utilizado para estruturação ou vedação de uma construção civil. Podemos assim definir um tijolo cerâmico através de suas características argilosas, seu formato, seu tamanho, suas espessuras, conforme a NBR 7170. O tijolo cerâmico pode ser produzido com argila xistosa, cimento ou silicato de cálcio, mas o mais comum é a argila. No processo de fabricação, a argila é retirada dos fios, passa por uma purificação, que é para retirar as impurezas e também as substâncias estranhas, e depois é preparada, amassada com água e passa por uma máquina que chama picador. Depois ela é moldada em formato de paralelepípedo e depende do formato do tijolo, porque no maciço ela não tem nervuras e no tijolo convencional ela possui nervuras. Depois disso ela passa para o sol, onde ela fica 1 ou 2 dias para secar. Depois vai para o forno numa temperatura de 100 graus, fica lá uns 3 dias e depois volta para o sol de novo, só para terminar a secagem. Tendo em vista nossa aula de materiais, o tijolo cerâmico pode ser considerado artificial, porque ele vem de um processo industrial. Tem função tanto de vedação quanto de elemento estrutural. Sua estrutura interna é lamelar. É considerado básico porque ele é colocado isoladamente. E também, em relação à natureza, ele é cerâmico. O tijolo cerâmico possui muitas variedades. E dentro delas temos o tijolo baiano, que é o mais comum. Ele possui 8 furos, o que facilita a aderência de argamassa e também contribui para isolamento térmico, porque diminui o seu peso. Tem também o tijolo maciço, que é feito com argila compacta, e o seu tamanho ele é menor que o tijolo cerâmico, né, que o tijolo baiano. Ele é muito utilizado em churrasqueiras e em forno a lenha e tem um aspecto mais rústico. E também temos o tijolo furado, que é um tipo de tijolo que possui mais furos que o tijolo baiano. Ele é mais acessível, então o seu custo-benefício ele é melhor. E ele pode ser utilizado tanto em estrutura como em vedação. A aplicação em obra inicia-se pela marcação de paredes. Com o projeto arquitetônico, é feita a marcação da alvenaria no piso, observando as dimensões dos ambientes, um alinhamento e deixando o vão entre as portas. E para o assentamento, inicia-se sempre pelos cantos, pois o restante da parede é levantado sem preocupação com o prumo ou horizontalidade. É utilizada a argamassa composta por cimento, cal, areia, na proporção 1:8. Logo após, coloque-se a argamassa, espalhando-a sobre a peça. Ao assentar, deve sempre conferir alinhamento, prumo, amarração e os esquadros nos encontros das paredes. Na amarração, os tijolos maciços e lajotas devem ser assentados com as juntas desencontradas para maior resistência e estabilidade. Os blocos cerâmicos chegam a pesar cerca de 40% menos que um bloco de concreto, o que pode representar alívio para a fundação. Diferente do bloco estrutural, o bloco de vedação não tem a função na estrutura, sendo sua função suportar o seu próprio peso. Um teste feito com um tijolo com furo redondo, vimos que ele pode aguentar até 1.500 kg-força, enquanto o mesmo teste feito com um tijolo de furo quadrado, vimos que ele também pode suportar até 3.500 kg-força. Normas da ABNT. Os blocos cerâmicos utilizados na execução das alvenarias de vedação, com ou sem revestimento, devem atender à norma NBR 152701, 2005. Os blocos cerâmicos para vedação fazem parte das alvenarias internas ou externas, resistindo somente ao seu próprio peso e não a outras cargas verticais. De acordo com a norma, as dimensões de tijolos, largura, comprimento e altura, devem ser múltiplos e submúltiplos do módulo dimensional M igual a 10 cm menos 1 cm. Existem outros componentes cerâmicos que também fazem parte das alvenarias de vedação, como o bloco de amarração, responsável por permitir a amarração das paredes entre si, a canaleta em U, que possui formato de U em seção, permitindo a construção de cintas de amarração, vergas e contravergas, a canaleta J, que possui formato de J em seção, sem paredes transversais. Caso se utilize tijolos maciços cerâmicos para alvenaria, a norma NBR 7170 deve ser verificada, constando as devidas especificações. Para serem identificados, devem ter gravado em uma de suas faces externas a identificação do fabricante do bloco, sendo as dimensões de fabricação
na sequência largura, altura, comprimento. E não devem apresentar quebras, superfícies irregulares ou deformações que possam interferir no seu desempenho na obra. Qualidade do bloco de cerâmica. Normas ABNT. Para verificar a qualidade do bloco de cerâmica, são realizados 4 ensaios. O primeiro ensaio é o ensaio das dimensões, onde são verificados o comprimento, a altura e a largura do bloco de cerâmica. O segundo ensaio é o ensaio da planeza, onde a partir de 4 medidas são conferidas a planeza do bloco. Terceiro ensaio, ensaio de rompimento. Neste ensaio, o bloco de cerâmica sofre uma pressão com uma carga gradativa em uma velocidade determinada. A partir desse teste, é possível analisar a carga que o bloco de cerâmica consegue resistir. Por último, o quarto ensaio, ensaio de absorção. Neste teste, o tijolo é submerso por 24 horas e depois retirado para ser feito o cálculo de absorção. Neste cálculo é verificado o peso do bloco antes da submersão e após submersão, para verificar a gramatura de absorção. A vida útil de um bloco de cerâmica depende da qualidade dos materiais utilizados para produzir o bloco e também da moderna tecnologia de cozimento, podendo durar pelo menos 200 anos. O custo médio de um bloco de cerâmica varia entre R$ 1,33